Provavelmente você conhece o Rei Leão, uma animação lançada pela Disney ali em 94 que acabou se tornando talvez a maior animação da história. Tanto em números, já que ocupou a maior bilheteria das animações por um bom tempo, tanto pela relevância, porque esse filme fez sucesso pra caralho e a Disney aproveitou isso. Com o passar dos anos, a Disney usufruía da marca O Rei Leão de diferentes formas. Ela fez sequências direto para VHS, como é o caso de Rei Leão 2, O Reino de Simba, e O Rei Leão 3, ou 1,5, né? Esse é o nome do filme, que conta a mesma história do primeiro filme, só que dessa vez totalmente da perspectiva do Timão e Pumba. Teve alguns jogos também, aí alguns livros, muito brinquedo, merchan e tal, até que chegou os anos 2010. E ao decorrer dessa década, a Disney veio percebendo cada vez mais que o público se apegava com coisas da infância. Porque com a internet era muito mais fácil ter acesso a conteúdos que nos faziam sentir nostalgia. E essa é a palavra-chave: nostalgia. Nostalgia tem sido a palavra-chefe do cinema há alguns anos, com muitos remakes sendo feitos, ou mesmo reboots, ou trazendo participações especiais e retornos de personagens que não víamos há muitos anos e tal. E essas produções fazem muito sucesso, ou faziam, né? Agora tá caindo um pouco e o público tá percebendo que não é só de nostalgia que vive uma produção cinematográfica. Ela é usada pra chamar o público, mas se ela não é bem feita ou não acompanha algo especial, não dá tão certo assim. Mas no final dos anos de 2010 ali, a Disney tava fazendo muito dinheiro com os remakes live action de seus clássicos, que traziam toda a fanbase do original e conseguiam um público novo. E acabou com grandes sucessos como a Bela e a Fera, o Mowgli, o Aladdin lá. E em 2019 chegava o Maioral, aquele que outrora foi o maior filme de animação 2D da Disney, agora voltava pra ser o seu maior filme dessa era de remakes. O Rei Leão estreava nos cinemas e meu amigo, ele fez muita grana pra cacete. Mas nem tudo são flores, porque mesmo com muita gente gostando, muita gente torceu o nariz e criticou certos pontos. Principalmente o fato de que era o mesmo filme refeito em uma animação ultra realista, o que realmente é, não tem nada de muito diferente de um pro outro, fora o visual, e a falta de expressão dos animais, que não me incomodou de fato, mas eu compreendo a crítica. Mas deu dinheiro pra caralho, então eles anunciaram uma continuação. Mas não seria um live action remake de O Rei Leão 2, seria uma história nova e original, contando na verdade o passado do Mufasa, que é o pai do Simba lá. Esse filme, Mufasa, o Rei Leão, é o que tá saindo agora nos cinemas e é o que a gente vai comentar hoje. Vamos tentar resumir o que for importante do filme aqui e depois falar sobre ele. Sim, vamos ter spoilers aqui, né, porque justamente os principais pontos que eu quero comentar sobre o filme possuem spoilers. Então se quiser uma crítica mais por fora, pula pro minuto que aparecer aí do vídeo. Vamos lá então. A parada é a seguinte, o Mufasa e seus pais viviam lá de boa. Só que tava tendo uma puta seca na região onde eles viviam. E um dia começa a chover. Todo mundo fica feliz e o Mufasa vai brincar na água e tudo mais. Só que a chuva se torna uma puta tempestade, e o lugar começa a inundar. Rola uma baita confusão e no fim acaba que os pais do Mufasa são supostamente mortos tentando salvar o moleque. Só que o filhote acaba mesmo assim perdido na água, apenas com um pedaço de madeira pra boiar por ele. Ele acaba conhecendo esse leão Taka, outro filhote que salva a vida dele e se tornam amigos. A mãe de Taka decide adotar o Mufasa, só que o pai do Taka não quer e não gosta dele. É uma relação meio Tarzan e Kershak, bem parecido mesmo. Tanto que o pai do Taka é o rei daqueles leões ali, e conforme os anos vão passando, o Mufasa é treinado pelas leoas pra caçar. E por isso ele desenvolve habilidades de caça e de localização que elas têm. É sério, isso aqui é usado como um puta superpoder o filme todo. Um belo dia o Mufasa e a mãe do Taka são atacados por dois leões brancos. Eles matam um deles e o que sobreviveu volta pra contar pra geral o que aconteceu. Então todos os leões brancos vão pra lá matar geral. Como o Taka é o único com sangue real ali e o Mufasa ganhou o respeito do rei por proteger a mãe do Taka, o rei manda eles ir embora e encontrarem um novo canto pra recomeçar esse reinado. Que é um reinado bem meia boca, né? Não achem que é algo foda, não. Aí o resto do filme é o Mufasa e o Taka fugindo dos leões brancos em busca de uma terra prometida que seria foda, com vegetação, frutos, água e tal. No caminho eles conhecem a Nala, o Zazu e o Rafik, que entram pra esse projeto de bando de viagem. No fim eles chegam nessa terra, mas os leões brancos chegam junto. Aí eles brigam, rola um terremotozinho ali, o leão branco morre e o Mufasa se torna o rei das terras do reino ali. Eu vou comentar os fatores que levaram a isso separadamente. Começando pelo Taka. Por que começar pelo Taka? Porque ele é o principal motivador do filme na minha visão. E se não percebeu, ele é o Scar. Acho difícil não ter percebido se você já conhece a história, né? Mas foda-se. O Taka era um leão bem gente boa, príncipezinho ali e tal. Só que a gente sabe o corno que ele vai se tornar. A gente sabe que esse moleque vai virar o bicho ruim. E aqui a gente vê como. Quando se conhecem, o Taka já salva o Mufasa logo de cara. E depois de brincarem, ele confessa pro Mufasa que sempre quis um irmão. Inclusive ele até perde uma corrida de propósito para que o Mufasa possa ficar com eles no bando. Alcateia, sei lá. O ponto é que durante grande parte do filme, o Taka é gente boa.
Só que a gente sabe o que ele vai se tornar, e a gente identifica o passo a passo dessa transformação. Primeiro, o Mufasa que se dá melhor que ele. Ele é mais forte, mais rápido e principalmente mais corajoso. O Mufasa que salva a vida da leoa lá do ataque dos leões brancos, enquanto o Taka fica com medo e foge. O Mufasa ganha o respeito do rei, coisa que o Taka já não estava fazendo tanto por merecer. E o Mufasa salva a vida da Sarabi, mas o Taka se esconde de medo. Basicamente o Taka estava vendo o Mufasa roubar a glória que devia ser dele, mas isso não afetava tanto ele assim. Ele ainda gostava muito do irmão e dele e tal, só que por dentro isso fazia ele se sentir um pouco mal. Só que teve um estopim, que foi a Sarabi. No primeiro filme fica meio subentendido que alguma coisa aconteceu entre o Mufasa, o Scar e a Sarabi. Supostamente eles teriam brigado por ela e o Mufasa teria feito a cicatriz nele. Aqui a gente descobre que não foi assim. Quando eles se conhecem, o Taka se apaixona pela Sarabi e o Mufasa até tenta ajudar o irmão a conquistar ela. Ele até mesmo dá os créditos de tê-la salvo pro Taka, para que ele pareça mais heróico e corajoso para ela. Só que mais tarde a Sarabi descobre que foi o Mufasa que salvou ela e se apaixona por ele. E eles dois ficam juntos. E aquilo ali foi o estopim pro Taka. Na visão do Taka, o Mufasa teria aparecido do nada e ter sido mais admirado pelos pais dele do que ele mesmo, estaria aos poucos roubando sua posição de rei, sendo mais corajoso e liderando os animais, e agora estaria roubando a fêmea que ele já tinha declarado estar afim. Isso faz com que o Taka traia o time e ajude os leões brancos. Depois ele se arrepende e ajuda o Mufasa na batalha final, ganhando a cicatriz no processo. Tem uma hora lá que ele até tem a chance de matar o Mufasa de novo, mas eu já comento sobre essa cena. O fato é que mesmo que ele tenha ajudado o Mufasa, ele ainda assim tinha traído todo mundo ali. Ele ainda foi aceito para ficar nas terras do reino, mas nunca mais teria o respeito do irmão. E seria chamado de Scar daqui pra frente por conta da cicatriz, pra lembrar ele da merda que ele fez. E no fim ele ainda demonstra ódio, mesmo tendo feito aquela reviravolta no fim. Esse ódio que ele demonstra é o que mais me intriga, porque a gente sabe que no futuro ele vai realmente matar o Mufasa, sem piedade alguma. E aqui já mostrou que mesmo estando ali sendo aceito, ele não tá feliz com o que tá acontecendo. Então ele não se arrependeu de nada de fato. Ele só aproveitou pra entrar no time que tava ganhando e depois se manteve no escuro remoendo ódio até que não houvesse mais carinho pelo Mufasa. Tanto que na cena que eu citei agora há pouco, o Scar vai salvar o Mufasa de se afogar, mas ele ali tem a chance de soltar o Mufasa e deixá-lo morrer. E ele pensa em fazer isso, ele fica lá uns instantes parado olhando pro irmão. No fim ele salva, mas ele realmente estava na dúvida e considerando fazer aquilo. Aí eu tenho duas interpretações sobre essa cena. Ou ele realmente salvou o Mufasa porque se arrependia, porque foi o que aconteceu antes da cena da cicatriz, ele lembrou de algo sobre coragem que a mãe dele disse, quando ele ainda era do bem e decidiu impedir que o irmão fosse morto. Então ele realmente se arrependeria e o pedido de desculpas depois seria sincero. Mas mesmo depois disso ele continua com ódio, como a última cena mostra, que é a de que o Taka ia deixar o Mufasa morrer lá mesmo, mas não fez porque agora todo mundo sabia que ele era um traidor. E a única chance dele ficar bem era que o próprio Mufasa, que agora era o líder da parada toda, defendesse ele. E é meio que acontece, ele é repreendido e tal, mas é permitido que ele fique ali, mesmo que de escanteio. E ele deixa pra matar o irmão outro dia. Pra mim faz mais sentido, deixa ele bem mais próximo do vilão que a gente conhece. O único impeditivo é a cena dele lembrando dos ensinamentos da mãe e decidindo ajudar o Mufasa, porque ali mostra uma remanescência do Taka bom. E se ele planejava mesmo deixar o Mufasa morrer, ele não se meteria naquela hora, sei lá. Esse foi o arco do Scar no filme. Eu só deixei de comentar um detalhe que é um grande defeito, mas é um defeito geral do filme, então eu falo depois. Agora falando um pouco do Mufasa. Vou ter que dizer que o Mufasa é um protagonista meio chato. Ele é o típico personagem perfeito. Quando eu digo isso, eu digo que ele não tem defeitos a serem consertados no filme. Ele desde o começo é alguém corajoso, altruísta e com espírito de líder. Ele é assim o filme todo, não tem nada muito pessoal que ele tenha que superar nessa jornada. Ele apenas segue seu rumo, mas sem nenhuma grande diferença interna, o que deixa ele como personagem um personagem bem broxante, ainda mais porque ele é o protagonista. Tem uma coisa interessante sobre ele que é o trauma que ele tem de água. Não necessariamente de água, mas de correnteza e de não saber nadar e tal. Porque foi nessa situação que os pais dele foram de Vasco. Só que depois de umas 2 ou 3 cenas sobre isso, eles esquecem que ele tem esse problema. E isso nunca volta. A batalha final é debaixo d'água, dele contra o rei dos leões brancos, mas ele não apresenta nenhuma dificuldade por estar lá. E não tem nenhuma cena dele superando esse medo e tal. Nada. Simplesmente não terminaram de trabalhar o ponto mais interessante do personagem. Eu acho que ele seria um personagem muito mais interessante se ele fosse um pouco egoísta. Mas tipo assim, pouca coisa mesmo. Tipo um comentário ou outro diminuindo o Taka por piada, ou uma expressão ou outra que demonstrasse superioridade. Nem precisava ser cenas inteiras sobre isso, porque o filme tem 2 horas, dava pra fazer de boa só alterando um ou outro diálogo. Porque assim você adicionaria um defeito nele e ele não seria um personagem perfeito demais. E ainda ajudaria o arco do Scar a ser melhor trabalhado. E eu volto a falar do arco do Scar porque especificamente a virada de chave dele pro mal não foi bem feita. Explicando aqui.
Durante o filme a gente vai vendo tudo de boa indo pro Mufasa e o Taka ficando de escanteio. Só que o ponto de virada dele é quando o Mufasa e a Sarabi ficam juntos. Não é porque ela tá com ele especificamente, é porque o Mufasa sabia que o Taka tava afim dela e mesmo assim aceitou. Inclusive a Sarabi tava no cio nessa cena, não é possível, ela tava muito querendo fazer um Simba ali. Quero é sexo! Eu quero é sexo! Uou! Então foi mais uma traição do irmão dele. Só que como o Mufasa é gente boa demais, ele nem percebe o que ele tá tirando do Taka. Se ele fosse um pouco egoísta, no final ele veria que o egoísmo dele transformou o Taka no Scar. E depois ele se tornaria um leão melhor. Ou pessoa melhor, sei lá. Mas é um personagem sem defeito, e isso prejudica o arco do Scar também. E esse ponto do arco do Scar também é prejudicado pela pressa do filme. Porque chegando no terceiro ato ele começa a ficar meio corrido. E os personagens começam a agir de forma diferente mesmo antes de passar por algo que os levaria a ser assim. Tipo o próprio Scar, que de uma cena pra outra decide trair o irmão. Ou a Sarabi, que nunca demonstrou interesse no Mufasa, mas depois que descobre que ele salvou ela, ela ativa o modo sexo e vai pra cima do maluco sem mais nem menos. O próprio Simba no fim ele se torna o rei e foda-se, porque ele liderou os bichos lá contra os leões brancos. Beleza, mas também não tem nada dele questionando se deveria ser o rei ou não, ou se ele tá pronto, ou sei lá. Não, ele só pega e vira o rei para o filme poder acabar logo. O terceiro ato do filme é corrido, faz o arco dos personagens não terem a conclusão ou desenvolvimento satisfatório pra mim. E por isso acredito que seja o maior defeito desse filme. Mas sinceramente, esses que eu citei são as únicas coisas ruins do filme. Falando das coisas boas agora. Senhor, que filme lindo! Sério, é impressionante como a animação 3D pode chegar num nível desses. Beleza, alguma coisa ou outra ali pode até ser real, um cenário aqui ou ali talvez. Mas ainda assim é algo lindo demais. Se já era lindo no filme de 2019, aqui tá mais ainda. A água desse filme é perfeita, na moral. Quem sabe, sabe, mas pra quem não sabe, fazer água em 3D não é fácil não. E fazer nessa qualidade aqui é de cair o cu da bunda. Visualmente esse filme é foda, tanto no CGI no geral, como os cenários e jogo de câmera mesmo, muito show. Os personagens estão bem mais expressivos, naquela cena do Scar decidindo se mata ou não o Mufasa. Você vê nos olhos dele o que ele tá pensando, mesmo sem dizer nada, muito foda. Visualmente o máximo que eu posso reclamar é que às vezes fica difícil identificar quem é o Taka e quem é o Mufasa. Mas faz parte. De resto, impecável. As músicas agora. Elas são boas mesmo, mas não chegam perto das originais. Mas daí não dá pra ficar comparando, né? As originais vieram lá de 94 e se tornaram símbolos na Disney. Tem nem como. Talvez essas daqui só precisem de mais tempo pra ficarem marcadas, mas pelo menos na primeira ouvida, eu não tenho nada demais ali. São boas, mas só isso mesmo. Inclusive tem umas duas músicas que não são bem encaixadas na cena. Você tá lá esperando uma briga braba dos leões e o leão branco começa a cantar. Fica meio anticlimático. Mas tirando essas cenas, de resto, o filme sabe passar o sentimento certo de uma cena, viu? No começo do filme, mesmo com poucos minutos de tela, você já entende o amor dos pais do Mufasa por ele. E mesmo você vendo onde a cena vai acabar, você sente. É uma cena pesada sentimentalmente. Eu me emocionei por personagens que eu nem conhecia. Mas é uma cena muito bem montada, a trilha certa, a tensão criada é sensacional e realmente faz você sentir o clima da situação. Outra coisa que eu quero destacar é sobre as cenas de perseguição. Em alguns pontos do filme, principalmente na primeira metade, os leões brancos perseguem o Taka e o Mufasa. Até ali eles já tinham sido apresentados como ameaças brabas e perigosas. E você sente o medo dos protagonistas enquanto fogem. Você sente a agonia deles fugindo e a tensão de serem pegos a qualquer momento. Nessas horas o filme entrega muito. E é isso, crítica geral do filme agora. É um filme muito legal. Ele peca um pouco nos defeitos que eu falei, principalmente no terceiro ato, e isso diminui sim a qualidade final dele na minha opinião. Mas de qualquer forma, eu indico sim esse filme. Tá na dúvida se deve assistir? Eu digo pra assistir mesmo. Filme divertido, com carisma, personagens legais, um timing cômico bem funcional. Falando nisso, o Timão e Pumba estão no filme aí e porra, pensa numa dupla carismática. Já são foda no primeiro e nesse aqui continuam foda também. Talvez você não queira ver ele no cinema. Realmente o enredo desse filme não é de um filmaço. Ele não tem grandes reviravoltas nem nada, mas é sim um bom filme. Se você se importa muito com a experiência visual, eu recomendo ver no cinema mesmo, porque ele é realmente um filme bonito pra cacete. E uma tela maior vai deixar você ver melhor isso. Mas se não for prioridade pra você, esperar ver no Disney Plus também é uma boa opção. É isso. Mufasa é um filme muito legal. É um ótimo complemento pra franquia. Vai fazer muito dinheiro com certeza. As críticas não estão tão altas assim, provavelmente por conta dos mesmos pontos que eu disse. Mas também não é uma nota ruim, então sim tem muitas qualidades. Agora vamos ver o que eles vão inventar, porque provavelmente vai ter mais filme disso. Só espero que eles não adaptem a Guarda do Leão, porque puta que pariu, animais com superpoderes aqui eu não quero não.